Fala, meu povo, voltei e agora a gente vai dar continuidade aí a essa parte de misturas, só que vamos falar de solutos diferentes, porém que não há reação química ao misturá-los. Então eu vou ter uma solução A mais uma solução B para produzir uma solução final. Nesse caso eu terei solutos distintos, porém eles não vão reagir. Eu não terei o processo de reação química, beleza? Então, prestem bem atenção, pessoal. Nesse caso, eu tenho uma particularidade bem interessante. Como é que você vai identificar se é uma mistura de soluções, com solutos diferentes que não têm reação? Como é que eu posso saber, professor, se vai ou não ter reação química? Aí eu dou uma dica bem interessante para vocês. Olha essa reação genérica aqui, pessoal. Observem que eu tenho XY mais XZ se transformando em XZ mais XY. O que é que eu quero passar para vocês? Esse cara que vem na frente, a gente bem conhece e chamamos ele de cátion. Então, quem vem na frente é o que a gente chama de cátion. Esse cara que vem depois, que no caso aqui é simbolizado pelo Y, esse cara a gente chama de ânion. Então o cátion vem na frente e o ânion ele vem depois. Da mesma forma em XZ, cátion é X e o Z é o ânion. O que é que eu quero trazer para vocês? Toda vez que você tiver uma mistura de soluções, no qual você tenha soluções com o mesmo cátion ou com o mesmo ânion, você não vai ter reação química entre esses solutos. Então, se liga, de novo, quando você tiver duas soluções e os solutos presentes nessas soluções, eles possuírem o mesmo cátion ou o mesmo ânion, um dos dois, você não vai ter reação química. Então, fica fácil de identificar que nesse caso você vai ter uma mistura de soluções sem reação. Então, solutos diferentes, mas não tem reação química, beleza? Então, guarda com carinho. Se tiver o mesmo cátion, que é o caso desse exemplo, ou se fosse o mesmo ânion, você não teria reação química, visto que os produtos simbólicos que eu coloquei aqui são iguais aos reagentes. Então não tem como ter reação, visto que as substâncias é a mesma. E em uma reação química, a gente sabe que novas substâncias são formadas. Beleza? Então, olha esse exemplo aqui que eu trago para vocês. A minha primeira solução é de cloreto de potássio, KCl. A segunda solução é do sulfato de potássio. Então, observem que o cátion é o mesmo. Então, se eu não tenho alteração no cátion, eu tenho solutos diferentes, porém não vai ter reação química. Da mesma forma, pessoal, que se aqui, por exemplo, ao invés de ser o potássio, fosse o sódio e lá no lugar do potássio também fosse o sódio. Ou, por exemplo, se aqui fosse o sódio e no lugar do cloreto fosse o sulfato. Então, seria igual o ânion. Então, sempre que você tiver igual ou o cátion ou o ânion, significa dizer que você vai ter solutos diferentes, porém não vai ter reação. E nesses casos, nós vamos resolver a questão simplesmente por o processo de diluição. Então você simplesmente vai fazer uma diluição para os dois sais, visto que a quantidade de sal ela não vai se alterar na mistura e você vai aumentar o volume. Logo, a concentração desse cara ela vai diminuir. Então, eu vou fazer aqui passo a passo para vocês entenderem. Bora lá! No caso do KCl, você teria C1V1, que é a fórmula da diluição, C2V2. Eu quero encontrar a concentração final. Então, concentração final vai ser igual à concentração inicial, que é 4 mol por litro, vezes o volume inicial, que é 500 mililitros, que equivale a 0,5 litros, dividido pelo volume final. E qual é o volume final? Segue o mesmo raciocínio do tópico anterior. É a soma dos volumes, já que eu tenho uma mistura.
Então, 500 mililitros com 500 mililitros, eu tenho exatamente 1 litro. Então, dividido por 1 litro, beleza? Então, C2 vai ser igual 4 vezes 0,5 vai dar 2. Dividido por 1 é 2. Então, a minha concentração final, 2 mols por litro. Observem que o volume aumentou, então, obviamente, a concentração ela diminuiu. Então, o volume dobrou, a concentração ela caiu pela metade, beleza? Vou fazer a mesma coisa, só que para o sulfato de potássio. Então, como é que vai ficar aqui? C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Concentração final, que é da minha mistura, da minha solução final, é igual a concentração inicial, 3 mol por litro, vezes o volume inicial, 0,5 litros, dividido pelo volume final, que é 1 litro. Então, concentração final, que eu estou chamando de C2, é igual a 1,5 mol por litro. Então, encontramos aqui também a nossa concentração final. Então, gente, ó, preste atenção. Se a questão, porventura, ela pede apenas a concentração final de cada sal após a mistura, para por aí. Porém, eu tenho um detalhe muito especial para vocês. Nesse tipo de questão, raramente ele vai te pedir a concentração do sal. Geralmente, o que interessa para ele é a concentração dos íons e principalmente do íon que se repete. Então, você vai precisar dissociar o sal para depois encontrar a concentração do íon que ele está te pedindo. Nesse caso, pessoal, ele quer saber a concentração do íon potássio e do íon sulfato. Então, eu preciso dissociar os dois sais para chegar a esse resultado. Outro detalhe, como ele quer saber do íon que se repete, você precisa encontrar a concentração do íon na primeira solução, o íon da segunda solução, que no caso é da mistura total, para depois somar. Professor, como é que isso funciona? Bora lá. No caso do KCl, você tem isso aqui, ó. KCl vai se dissociar em K+, Cl-. Como a concentração aqui é 2 mol por litro, como a proporção é de 1 para 1, aqui também vai ser 2 mol por litro e o cloreto também vai ser 2 mol por litro. Então a proporção é de 1 para 1. Qualquer dúvida, volta lá na nossa aula de concentração de íons, que lá eu estou explicando bem calmo como é que a gente faz essa dissociação, beleza? Aí continuando, pessoal, no caso do sulfato de potássio, o que é que eu tenho? Eu tenho K2SO4 se dissociando em 2K+, mais SO4, 2-. Então, o que é que acontece? Aqui é 1,5 mol por litro. Aqui é 2 vezes essa concentração por conta do coeficiente. Então, aqui vai ser 3 mol por litro. E aqui, como é de 1 para 1, também vai ser 1,5 mol por litro. Beleza? Então, bora lá terminar a questão. Como ele quer saber do sulfato, a gente já achou. Então, do sulfato, eu vou colocar aqui em cima, viu, gente? Do sulfato, eu já achei que é 1,5 mol por litro. E do potássio, quanto é? Aí aqui é que é o detalhe. Como você tem potássio aqui e você tem potássio aqui, você precisa somar. Então, 2 com 3, 5. Então, do potássio seria 5 mol por litro. Beleza? Então, cuidado, pessoal. Passo a passo, faz a diluição para cada um dos sais. Depois, verifica o que a questão te pede. Se ela quiser a concentração do sal, pronto, a questão já acaba. Porém, se ela quer do íon, você vai dissociar e, por proporção, você vai achar a concentração desse cara.
Se ele quiser do íon que se repete, que é o mais comum da questão pedir, você encontra para cada sal e depois soma. Aí encerra a questão, beleza? Então, espero de coração que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me procurar. Beijo, beijo, beijo e até nossa próxima aula. Tamo junto!